Olá, alunos! Tudo bem? Eu sou a professora Adriele Ceola, da disciplina de História da Arte. E esse vídeo aqui é para conversar aqui um pouquinho com você sobre uma indicação, de filme, a convite do projeto Luz, Câmera e História, sobre um filme que pode ter uma aplicação pedagógica numa aula de história, certo? Como se trata da disciplina de História da Arte, é muito fácil, na verdade, encontrar um filme, sobre a temática, que possa dar aí uma aplicação pedagógica ou um direcionamento aí nas aulas. Tem vários títulos, né? Eu posso citar alguns aqui para vocês, como por exemplo, Com Amor, Van Gogh, No Portal da Eternidade, que também é sobre o Van Gogh, Viagem ao Mundo das Fábulas, que é sobre a criação das Iluminuras, A Moça do Brinco de Pérolas, Agonia e Êxtase, que é a história do Michelangelo na Capela Sistina, Meia-Noite em Paris, Renoir, enfim, a lista é extremamente extensa, né? Mas então, eu escolhi aqui para vocês um título não muito óbvio, que vai tratar um pouco mais dessa questão da arte mais moderna para contemporânea, que se intitula Ethel e Ernest, de 2016. Esse filme, Ethel e Ernest, de 2016, é baseado numa novela gráfica do artista e ilustrador britânico chamado Raymond Briggs. O Raymond Briggs, ele nasceu em 1934, tem 87 anos atualmente. E a obra, o filme em si, é uma grande obra de arte, ao meu ver, né? Aquele tipo de filme que dá um calorzinho no coração pela sua história, né? Bem como é riquíssimo em termos artísticos, porque se trata de uma obra de arte em si, né? São os desenhos desse artista. E a história é baseada nesse casal, Ethel e Ernest, que são os pais do Raymond Briggs. Então, ele vai contar ali numa perspectiva muito própria, dentro daquela história, né, de fato. Bom, a história então começa em 1928, quando o Ernest, conhece a Ethel. O Ernest era um leiteiro e a Ethel era uma camareira de uma antiga família aristocrática britânica. Eles começam então a se conversar, namorarem e acabam se casando, né? Eles têm uma vida normal, eles se casam, eles têm um filho, eles têm a própria casa e são trabalhadores a vida toda por isso. Então é uma vida normal para a época, só que qual que é a época? O contexto da Segunda Guerra Mundial, ainda mais ali, em Londres, na Inglaterra daquele momento, onde eles tinham que participar ativamente desse processo. Então, o filme, tem esse pano de fundo, tanto a Segunda Guerra Mundial, como eles, viveram juntos por 40 anos, como também aquelas mudanças sociais decorrentes do século XX, né? Então, além da Segunda Guerra Mundial, que vai ter uma ênfase bem grande ali no filme, tem todas essas mudanças que decorrem do pós-guerra. Tanto a questão da ascensão dos partidos de esquerda, socialistas, trabalhistas, até dentro da própria Inglaterra, perdão, que a gente vai ver, ali com a ascensão do ministro e tal, até a ascensão da Margaret Thatcher, e como que os britânicos viam, então, ali este momento e tudo mais. Então, é um filme com enredo riquíssimo. E, claro, é um filme que ele é um desenho, ele é uma animação. Então, ele é uma obra de arte em si. Bom, eu não vou falar muito mais aqui da história, porque senão vai perder a graça para vocês, vou dar mais spoilers aí, não é muito interessante. Então, vou deixar para vocês assistirem para tirar as próprias conclusões, certo? Bom, mas como eu aplicaria, duas estratégias pedagógicas, que esse vídeo aqui tem também por objetivo de falar para você. Quando a gente fala de estratégia pedagógica, é inevitável a gente olhar primeiramente na BNCC, ver o que a BNCC pede, exige que os professores façam para que vá em sala de aula aí no campo da história.
Bom, então como eu, professora Adriele, usaria esse filme, aplicaria esse filme aí como um método pedagógico. Primeiro, na BNCC do sexto ano, ou no ensino médio, a competência primeira, competência específica primeira, eles falam da questão da construção, né, da história, do tempo, espaço, as formas de registro, bem como a análise de diversas versões da história, quando vai mais ali para o ensino médio. Então, como que eu usaria esse filme para falar sobre isso, né, dentro dessa exigência da BNCC? Eu mostraria para os meus alunos como a construção da memória, né? História e memória estão intimamente ligadas. E como se trata de um filme quase autobiográfico, né, uma história quase autobiográfica ali desse artista, o Raymond Briggs, eu usaria com esse propósito, né, de demonstrar a questão da construção da memória dos indivíduos, né, como que a memória está relacionada à história, né, como que a memória manipula e modifica a questão contextual, enfim, né, eu falaria realmente ali sobre a questão da memória com os meus alunos usando esse filme. A segunda estratégia pedagógica daí a gente vai mais para os alunos que já estão um pouco mais maduros, falando, né, em termos psicológicos, talvez. Então, eu iria para o nono ano ou para a competência 5 do ensino médio, né? No nono ano, prevê a questão da problematização e conhecimento dos conflitos mundiais e dos estados totalitários, e a competência 5 da BNCC é problematizar as mudanças da vida humana, né, da sociedade em si. Então, como que eu usaria esse filme? Como um recurso para reforçar aqueles conteúdos que os alunos já estão vendo, porque Primeira e Segunda Guerra Mundial, as mudanças no mundo, né, no século XX, são conteúdos ali exigidos que, né, sejam tratados dentro da sala de aula. Então eu usaria, né, eu demonstraria esse filme para os meus alunos, né, e solicitaria a eles para que aplicassem aquilo que eles têm conhecimento, né? Por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, como está sendo retratado nesse filme, né, nessa história? Condiz ali com o que vocês têm estudado, né, na disciplina? A questão da problematização da vida humana, né, da sociedade humana, como se trata ali do século XX, que teve mudanças bruscas no jeito de se viver, né, tanto com a decadência da aristocracia, depois da Primeira Guerra Mundial, que vai ficar claro ali no início do filme, a questão dos partidos de esquerda, a questão dessa mudança mesmo na vida do trabalho, né, dos indivíduos, porque o Ernest, ele era um leiteiro e passou a vida toda sendo leiteiro, mas a geração seguinte, que é o seu filho, já não. Ele já conseguiu ir para uma universidade, né, ganhar mais do que o seu pai trabalhando menos, enfim, as relações de trabalho, a relação com o mundo se modificou. Então, resumindo, nas questões estratégias pedagógicas. Primeiro, eu trabalharia a questão da historiografia em si, que é a construção e a relação da história e memória, e depois, né, uma segunda oportunidade, eu trabalharia com a questão contextual mesmo em que a história se passa, certo? Né, que é a questão da Segunda Guerra Mundial e, né, esse longo século XX aí que a humanidade viveu, certo? Eu espero então que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo então se vocês assistiriam, se vocês aplicariam dessa forma o filme, se vocês teriam uma visão diferente, né? Como que vocês lidariam com essa proposta, certo? Um abraço, pessoal, e nos vemos em breve, tá? Até logo!